Presença maravilhosa do Espírito Santo. Amém, queridos? Nós já fomos visitados aqui esta noite, nossa família foi visitada aqui esta noite, eu creio, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Jó. Graças a Deus. Estão nos visitando esta noite a Amanda e o Tiago. Deus abençoe. Alice e o Ícaro. Ali a família abençoada aí da irmã Nenê, é isso? Glória a Deus. Também está conosco o Antônio. É o filho da Brunella. Deus abençoe. Que é o sobrinho do Bruno, né? Quando ele veio chegando, lembrou o Bruno ali. E é uma benção essa família. Está conosco também a Manu. Já não é mais visitante, né? Já faz parte da família. Amém, queridos? Amém. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Interessante, quando eu vi a Manu aqui a semana passada, eu falei, eu conheço ela de algum lugar. Depois eu perguntei para a Brunella, para o Jailton. E, na verdade, eu conheço o pai dela, né? A gente é amigo, mas faz muito tempo que eu não vejo ele, pelo menos mais de 20 anos que eu não vejo. Nós temos um amigo em comum e quando eu a vi aqui, eu lembrei, falei, eu conheço de algum lugar. Jamais na época eu pensaria em ser pastor, jamais pensaria em estar recebendo hoje ela aqui com a sua família, né? E não sabemos os caminhos do Senhor. E glória a Deus pelas nossas vidas. Glória a Deus porque Ele tem se manifestado de uma maneira sobrenatural no meio do povo, no meio aqui da nossa congregação, em nome de Jesus. Deus tem trazido renovo, reconciliação. Deus tem derramado o seu amor, a sua graça. Eu sei que muitos irmãos têm vivido isso. Deus tem nos abençoado de inúmeras maneiras. Amém, queridos? E eu creio que Ele vai falar, vai continuar falando ao teu coração esta noite, através da palavra do Senhor. Jó, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o mal. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela manifestação do Teu Espírito Santo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Que não seja nada da minha pessoa, mas através dela, o Teu Espírito Santo possa trazer a Tua palavra, a Tua igreja, as nossas vidas aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coração arrependido, sacrifício aceitável. Coração arrependido, sacrifício aceitável. A palavra de Deus diz que Jó era bom e justo, honesto, e ele evitava praticar o mal. Nós conhecemos a história de Jó, já fomos ministrados, já ministramos várias vezes a palavra do Senhor. Mas assim como as misericórdias do Senhor se renovam, a palavra do Senhor também se renova sobre as nossas vidas. Toda vez que nós lemos, Deus fala conosco, às vezes através do mesmo versículo, da mesma palavra, de diversas formas. E não será diferente esta noite. Jó, ele era um homem bom, honesto, justo, ele amava a Deus, e ele procurava não fazer nada de errado, ele evitava praticar o que era mal. Muitas vezes nós somos assim também. A gente fala, olha, eu sustento a minha casa, os homens, né? Eu sustento a minha casa, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo quem eu posso, eu vou na igreja, eu dizimo, eu fico na minha, estou na minha, eu creio que Deus, eu tenho um lugarzinho no céu. Não é assim muitas vezes nós pensamos e ouvimos também.
Quando nós convidamos alguém, você não quer vir à igreja? Assim, não, eu não preciso, porque eu ajudo, não falo mal para ninguém, não faço mal para ninguém. Às vezes até fala, não bebo, não fumo, não tenho nenhum vício, não faço nada, mas faço minhas orações na minha casa. Não é assim que nós ouvimos muitas vezes? Mas o Senhor, como nós vamos trabalhar esse ano, nós vamos trabalhar na igreja, a respeito da igreja, a respeito de sermos igreja, nós precisamos estar congregados na igreja do Senhor. E voltando ao texto, Jó passou por um processo na vida dele. Muitos também conhecem Jó como ser paciente, né? Eu quero ter a paciência de Jó. E na verdade não é paciência. Na Bíblia fala que ele tinha um temor a Deus, né? Ele tinha honestidade, ele era bom, ele era justo. E do versículo 6 em diante, o texto começa a narrar o que aconteceu na vida de Jó. E a partir do 2 aqui, a Bíblia começa a descrever quem era Jó, o que ele tinha, o que aconteceu realmente com Jó. E o versículo 2 que diz que Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era um homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Então seus filhos davam festa, chamavam a família, e Jó imaginava que durante essa festa, nesse período, eles cometessem algum erro, algum pecado e oferecia sacrifício em remissão dos pecados dos filhos deles, porque ele amava a família. Então Jó era bom, honesto, justo, ele amava a família, ele temia a Deus. E era um homem rico. Às vezes a gente fala, vou esperar ficar bem de vida, Deus me prosperar, para eu ajudar o reino de Deus, para eu abençoar o reino de Deus. Ou às vezes nós julgamos aqueles que têm riquezas. Não é pecado você ter riqueza. O pecado é o seu amor está nas riquezas. O seu coração está na riqueza, no dinheiro. E a Bíblia diz que Jó, nós entendemos que estava tudo bem na vida dele, ele era rico, tinha uma família bonita, 10 filhos, né? Estava tudo certo. Mas aí algo acontece na vida de Jó. Começa um processo na vida de Jó. Diz assim no versículo 6: certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. E Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé, o Senhor, questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Olha o que Satanás fez. Porventura não erguesse uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo o que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé, o Senhor, declarou ao acusador: concedo-te
poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. A nossa oração que nós fizemos aqui é que qual a nossa intenção? Qual a motivação do nosso coração esta noite? Ou a nossa vida, durante a nossa vida? Satanás questionou assim: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? O que ele quis dizer com isso? Será que ele teme ao Senhor? Será que ele tem todo esse temor porque ele tem uma família bonita? Porque ele tem muitos bens, ele é o homem mais rico, tem tantos bois, jumentos e tantas coisas? Ele fica nessa daí, em outras palavras, ele dá uma de crente, ele dá uma de santinho, ele dá uma de bonzinho, ele vem na igreja, ele faz tudo aquilo lá, porque ele tem medo que tudo tire as coisas dele. É isso que Satanás indagou. Será que ele não tem outras intenções? Qual a nossa intenção de fazer parte do reino de Deus? E esse é um questionamento nosso, né? Nós pregamos aqui, nós temos os propósitos de oração e de tudo, mas o propósito maior em nossa vida, em vir à igreja, não é alcançar bênção, não é alcançar milagre, não é dizimar para ter, para ser próspero, e sim para obedecer a palavra. Porque Deus pode tudo em nossas vidas. E pode, em qualquer tempo, em qualquer momento, instantaneamente Ele pode mudar a nossa situação. Que o nosso temor a Deus seja pela grandeza, pela soberania dele sobre as nossas vidas. Até que Cristo venha buscar a igreja do Senhor, nós precisamos viver, nós precisamos trabalhar, como eu tenho dito isso. Nós precisamos viver. E nós podemos viver bem, ter bom carro, bom casa, viajar, família abençoada, ter boas vestimentas, ter casa na praia, ter casa no sítio, não tem problema nenhum as riquezas. Mas é interessante que o texto fala a respeito disso. Nós não devemos estar apegados às coisas materiais da terra. Porque Jesus falou assim para Satanás, ele declarou isso para o acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. O que vale para Deus não é a minha conta bancária, não é a sua conta bancária, não são os seus bens. Deus está preocupado com a vida dele. Na vida dele você não toca. Amém, queridos? O que é mais precioso para Deus? É a sua vida, é o seu coração. O que é mais precioso para Deus é que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e juntos passarmos a eternidade com Cristo Jesus. Aleluia, queridos! Isso é o mais importante para Deus. Por isso que lá em Mateus fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, enche-me até transbordar. Quando nós estamos transbordando, queridos, nós fazemos a diferença, seja em qualquer lugar aqui na terra. Qualquer lugar, em qualquer situação, nós fazemos a diferença. Você já parou para pensar nisso? Quando você está cheio do Espírito Santo e você tem que resolver uma situação difícil, que você vai dialogar com a pessoa e o nosso coração já vem em querer pegar o pescocinho dela e dar uma espremidinha. Só eu que penso isso às vezes, queridos. Mas quando a gente está cheio da presença do Espírito Santo, o Espírito Santo constrange. Quando você vai conversar com a pessoa, vai resolver algumas... Ela fica tão constrangida que às vezes você nem fala, ela já fala: eu já sei. Eu vou fazer isso. Eu vou resolver essa situação. Eu vou mudar, eu vou fazer algo para você. Eu te peço desculpa. Às vezes você nem fala com a pessoa, ela já vem te pedindo desculpa, porque o Espírito Santo constrange. Tem pessoas às vezes que está em situação para receber um dinheiro, está te devendo faz tempo. E às vezes Deus coloca no seu coração de você ir lá e falar assim: escuta, está perdoada a dívida, esquece isso aí. Aí quando você vai, não, eu já consegui, o dinheiro está aqui, eu já vou te pagar. Você fala: nem vim te cobrar, mas se você vai pagar, amém. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo e quando nós recebemos
uma notícia ruim, quando nós recebemos uma notícia que nós perdemos alguém, um ente querido, quando nós temos cheio do Espírito Santo, quando nós recebemos um diagnóstico, nós entregamos a Deus. Deus, agora esse processo eu vou passar contigo. Eu sei que tu vai passar e eu sei que tu tens um propósito na minha vida. Esse processo que Jó passou é algo que tocou em todas as áreas da vida de Jó. E aí, a partir do versículo 13, começam as provações sobre a vida de Jó. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Perdeu os bois, as jumentas, e mataram alguns servos, alguns empregados de Jó. E aí, enquanto esse mensageiro estava falando ainda, quando ele estava falando a notícia para Jó, quando ele deu aquela... E o texto fala que enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou o outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente em vir informar o que ocorreu. Raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores ali das ovelhas, aqueles que cuidavam das ovelhas. Enquanto esse estava falando a notícia, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. E aí, enquanto esse estava falando, dando a notícia, chegou outro com a seguinte notícia: teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Aí estava nos bens, ele estava, como ele ia fazer? Provavelmente ele tinha uma reserva, né? Era tão rico, não sei. Mas aí quando chegou essa notícia a respeito dos filhos, não sei se algum irmão aqui já perdeu um filho, alguém já perdeu, mas nós imaginamos que é uma dor insuportável e irreparável. É só Deus para consolar isso. E ele perdeu os 10 de uma vez. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. Yahvé deu e Yahvé o tomou. Deus deu, Deus o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes Jó não errou nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Ele rasgou suas vestes, ele falou: eu vim nu, não tinha nada, e agora estou sem nada. E o texto fala que nu partirei da terra. Nós não vamos levar nada daqui. Nós não vamos levar nada daqui. Nenhum bem, não vamos levar nada daqui. Por mais que algumas pessoas ainda levam lá, colocam lá no caixão algumas coisas, pertences, algumas coisas, para ir junto. Mas não vai levar nada, vai ficar ali com a matéria. E
Estava vendo uma entrevista e um médico oncologista, ele disse que as pessoas, quando recebem a notícia que está com um câncer, que estão nos últimos dias, por mais, a única coisa que elas querem é que as pessoas que ela ama estejam próximo a elas. Elas não se manifestam em reações em consultório. Ele observou que elas não se manifestam reclamando dos seus bens, dos carros, das coisas materiais de empresa. A manifestação delas é que as pessoas que ela ama estejam próximas a elas. E essa estatística, essa pesquisa ele fez porque ele fez um livro. E ele começou a escrever isso. Em primeiro lugar, as pessoas querem estar com as pessoas que ela ama. E em segundo, elas se lamentam por não ter aproveitado mais tempo com as pessoas que ela ama. Nós fizemos a oração da família aqui esta noite, queridos. E nós precisamos nos amar como família em nossa casa. Nós precisamos desfrutar os momentos que nós temos com as nossas famílias. Nós precisamos curtir os nossos filhos. A gente tem um filho um pouco mais velho, a gente fala, o tempo passa rápido e passa rápido mesmo. Então tem que ir no parquinho com as crianças, tem que aproveitar, tem que viajar, tem que mostrar praia para eles, quando puder tem que fazer, tem que aproveitar esses momentos. Porque dessa terra nós vamos levar nada. E o que nós precisamos ensinar aos nossos pequenos é o que nós temos cumprido, ensinar a criança no caminho que deve andar. Se um dia Deus nos levar, elas vão estar encaminhadas, elas já vão ter Cristo no coração delas. Desfrute de momentos com suas famílias, queridos. Não deixe o celular, não deixe a tecnologia tomar isso de você. Não deixe. A igreja, as pessoas hoje estão precisando de relacionamentos, de comunhão, estarem próximos uns dos outros. Um pastor experiente estava numa entrevista, num podcast, que o pessoal fala, com um pastor mais novo. E esse pastor mais experiente disse assim para o pastor mais novo, escuta, por que vocês, no que ele quis dizer essa nova geração, por que vocês, com tudo que vocês têm aí, vocês não fazem mais concentrações em estádios? Porque antigamente tinha aqueles pregadores que enchiam os estádios. Eu fui em algumas desses movimentos, o pregador ia no estádio, enchia o estádio. Por que vocês não fazem isso? Hoje está fácil a locomoção, quem não tem carro vai de Uber, de metrô, de tantas coisas. E naquela época a gente viajava, ia para essas grandes concentrações evangelísticas. Por que vocês jovens não fazem mais isso? E ele falou assim, realmente o senhor está certo, realmente os jovens, hoje a gente não faz mais isso. Antigamente a gente fazia o culto ao ar livre, né? Eu lembro que eu era pequeno e às vezes a gente ia ali no IPES, na praça, e aí o pessoal levava o violão e ligava os instrumentos lá, fazia aquela roda, e eu era pequeno, eu falava assim, eu tinha que ficar escondido se algum amigo meu da escola me ver. Mas se fazia culto ao ar livre naquela época. Então se reuniam os irmãos, faziam uma roda, distribuía folhetos, pregava o evangelho. Ele falou, por que não existe mais essas concentrações, esses movimentos? Ele falou assim, hoje, realmente você está certo, não existe mais. Hoje as igrejas que trabalham com comunhão, com culto nos lares, com pequenos grupos familiares, são as igrejas hoje que estão se tornando sólidas e estão crescendo. Por quê? Porque hoje as pessoas, esta juventude, essa nova geração, elas estão perdendo o conceito de família. Hoje a família não se reúne mais à mesa, todos juntos e jantam, fazem uma refeição junto. Se o fazem é com o celular ligado, um pensando atenção, não está mais em comunhão. Hoje cada um tem um horário, cada um tem a sua vida, não se vê nem se fala, mal é mal no fim de semana, alguma coisa junto. E existe a necessidade hoje de estar juntos. Então as igrejas que têm comunhão são igrejas que estão sendo visitadas pelo Espírito Santo. As igrejas que estão em comunhão e estão pregando a palavra
São essas igrejas que vão fazer a diferença na terra. Eu quero dizer que através da sua vida, através da sua família, é que nós faremos a diferença na terra, queridos. Uma família abençoada, uma família estruturada em Cristo faz a diferença na terra. Nós não precisamos desfilar com roupas de crente, Bíblia embaixo do braço, para todo mundo olhar e falar, lá vai um crente. Não. A forma de nós andarmos, a forma de nós falarmos, a forma de nós vestirmos, as pessoas vão ver e falar assim, aquela pessoa é diferente. Em nome de Jesus. Que nossa família seja abençoada. Que este texto que o Arthur falou a respeito de Josué se cumpra na sua família em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você e a sua casa irão servir ao Senhor. Sem interesse, sem intenções. Deus manifesta a sua glória quando a gente tem um coração arrependido. Deus recebe o nosso sacrifício quando nós temos um coração arrependido a Deus. Apesar de tudo, Jó adorou a Deus. Jó adorou a Deus. Ele era bom, honesto, temia a Deus. Procurava não fazer nada que fosse errado. E ele e a esposa passaram por um processo. Passou por um processo financeiro, uma dificuldade financeira. Perdeu os animais, perdeu tudo. O barracão lá caiu. As pessoas que cuidavam, é um processo financeiro. Alguém aqui passa processo financeiro, dificuldade financeira nos dias de hoje? Eu, mais uns 2 aí só, os irmãos. Já passaram por algum processo financeiro difícil, ruim? Processo emocional, Jó passou. Processo emocional, apesar de não ter o coração ali, mas foi algo que ele construiu, né? Foi um processo emocional. Mas muito mais que isso, a perda dos filhos. Todos de uma vez. Agora, na vida dele, na pele, na carne, o processo na sua saúde. As feridas. Se a gente ler a história de Jó, você vai ver que ele se coçava com telhas. Ele passou por um processo no casamento. Casais, amem-se de uma maneira sobrenatural, sem intenções. Porque nos processos é que nós precisamos estar próximo do nosso cônjuge para atravessar. Seja financeiro, seja emocional, seja na saúde. Porque a vida da esposa dele não foi tocada. Ele passou um processo no casamento, agora ele e esposa. Agora um só, quando se casa a gente se torna um. E agora ele passou por um processo que ela não podia nem chegar perto dele, não podia tocar, não podia chegar perto dele. E muitos pregadores já ouvi falando que falou da mulher de Jó, mas ela não abandonou ele. Ela não abandonou ele. Nosso relacionamento como casal precisa ser sólido em Cristo. Que nada em nome de Jesus venha nos abalar. Que o Senhor Jesus blinde o seu relacionamento. Que o Senhor Jesus blinde a sua casa. Em nome de Jesus. Essa blindagem significa Deus blindar o homem da mulher estranha que quer se aproximar dele. Deus blindar a mulher do homem estranho que se aproximar dela. Os processos nós iremos passar. Isso faz parte da vida, querido. Faz parte. Pode ser que alguém nunca passou processo, foi, será, e vai esperar Jesus vir buscar ou Jesus levar. Mas normalmente aqui eu creio que nós passamos por alguns processos. Processos até quando a gente se casa, né? Porque é uma adaptação, é um momento que uma família, alguém tem uma família, uma criação, e a outra pessoa tem outra família, outra criação, e vem e junta. E aí tem que se tornar uma família. E aí é aquela palavrinha que eu sempre falo, de 5 letras, nós precisamos ceder. Nós precisamos ceder. Muitas vezes é melhor
nós cedermos, nós amarmos, do que nós ficarmos com a razão. Amém? Pode ser que você tenha razão, homem. Pode ser. Mas às vezes a gente precisa ceder para não ter problema. Pode ser, mulher, que você, em alguma situação, você tenha razão, você esteja certo. Mas não, eu estou certo. Não, tá bom. Vamos ceder. E eu sei que as mulheres falam, Deus vai mostrar, você vai ver. Mas pode falar que Deus vai mostrar mesmo, porque a gente precisa que Deus às vezes mostre, né, nos mostre. Tem uns homens cabeça dura? Tem, mas tem umas mulheres também cabecinha dura, né? Teimosa. Mas nós vamos pedir para que Deus nos dê graça, para que nós tomemos decisões que sejam boas para o reino de Deus. Porque isso, lá na sua casa, se estiver bem resolvido na sua casa, quando você vem à igreja, é uma igreja forte, abençoada. Se você é uma família abençoada, uma família bem resolvida, lá no teu trabalho, o teu trabalho é abençoado pela sua vida. Quando você coloca a planta dos teus pés, aquele lugar se torna diferente por causa da sua vida. Eu creio em nome de Jesus que muitas empresas são abençoadas porque você trabalha lá, porque você está lá. Amém, irmãos? Abençoa o teu patrão. Abençoa a tua empresa. Você vê teu patrão chegando de carrão lá abençoado. Obrigado, Deus, porque a empresa está prosperando. Estava na empresa de um amigo meu e ele chegou com o carro. O ano passado ele trocou de carro e comprou um carrão mesmo. E eu estava esperando ele. Eu já sabia que ele tinha comprado, mas ele estava uns dias sem ir lá para não mostrar para os funcionários. Mas esse dia ele foi. E eu estava lá com os funcionários conversando. Aí eles falavam lá, ó, comprou o carrão, a gente trabalha e o cara compra carrão. Eu falei, mas está certo, ué. Ele é o dono da empresa. Pode comprar. Você quer um carrão daquele lá? Compra. Trabalha o quanto ele trabalhou e trabalha e você consegue. Você é amigo dele, você fala, não estou falando, a gente tem que ser justo. Você não está recebendo teu salário, você não é registrado tudo certinho? Então. Agora, você quer ter um daquele? Abre uma empresa. Vai ter tantos funcionários como você, para você ver se é fácil. Não foi medo, mas foi dizer para a pessoa que pode ter, não tem problema, mas desde que você também se dedique a trabalhar, a honrar a Deus, e Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Passou por uma crise ali na família, e aí tem aquelas coisas que nos circulam, nos rodeiam, são as coisas externas, né? No caso de Jó, foi os 4 amigos. Os 4 amigos que só falavam palavra de repreensão. O que você fez? Pecado, acusação, punição, críticas. Condenaram ele por alguma coisa que ele fez, ele estava passando por aquilo. E esse foi um processo na vida de Jó, que é aquele amassamento do barro, né? Quando o barro é amassado. E nós precisamos entender que Deus domina sobre todas as coisas. Na política colocaram até um jargão, né? Deus acima de tudo. Na verdade é algo bíblico que pegaram da Bíblia e colocaram isso. Nós precisamos crer na palavra. O sofrimento, queridos, ele nos faz amadurecer e nos faz nos aproximarmos de Deus. Sim ou não? Que nós possamos estar próximos de Deus antes do sofrimento. Amém, queridos? Que nós possamos confessar a Deus as nossas intenções, aquilo que às vezes vem no nosso coração antes de nós cometermos ou confessarmos um pecado. O Espírito Santo, ele nos avisa, querido. A gente sabe às vezes, na maioria das vezes, quando a gente erra, quando a gente peca, o Espírito Santo vem e fala. Ele não acusa, mas ele fala a nós. Ele fala, ó, isso é errado. Ó, tem que fazer. A gente tem que fazer. Tem plano. Depois a gente vê. Peço perdão a Deus. Nós precisamos descansar no Senhor, queridos. E crer que Ele vai mudar. No Salmo 51.
Davi era o homem segundo o coração de Deus. E quando esse salmo foi escrito, Davi tinha acabado de cometer um adultério e provocaram um homicídio. Interessante que é diferente de Jó, né? Jó era bom, né? Estava tudo certo, estava fazendo tudo certinho. Não tinha nenhum pecado ali, Jó passou por processos. E Davi não foi diferente. Mas aqui no Salmo 51, ele nos confronta e nos faz pensarmos a respeito da nossa vida, a respeito do que nós estamos fazendo da nossa vida, a respeito do que nós estamos plantando ou o caminho que nós estamos seguindo para aguardar a volta de Cristo para a eternidade. E nós precisamos ter uma vida reta com Deus, uma vida de um verdadeiro servo, uma verdadeira serva do Senhor. E aqui nesse salmo, Davi está com seu coração contrito, arrependido. Diz assim, ele está dizendo a Deus: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre o horror do meu pecado. Ele lembra daquilo que ele fez, daquele pecado terrível que ele fez. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Espírito Santo. Nós pedimos para Deus nos encher, que o Espírito Santo do Senhor encher as nossas vidas, até transbordar. Não foi isso que nós cantamos e oramos a Deus? Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os oferecia. Compreende esses versículos, amados? Claro, né, a palavra do Senhor? Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os oferecia. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Coração arrependido, sacrifício aceitável. Esse é o tema da palavra que está baseado nesse versículo. Quando a gente falou no começo, pode ser que ficou assim, nossa, coração arrependido, sacrifício aceitável. O pastor agora colocou um tema
Na verdade, o tema está dentro desse versículo. O verdadeiro e aceitável sacrifício é ao Eterno, é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Como é que está o teu coração? Ou como que você quer que o seu coração saia daqui esta noite? Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos de novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. E aí, se nós continuarmos lá em Jó 42, Deus restituiu tudo que Jó perdeu, todos os bens, outros filhos. Deus restituiu a Jó. Mas aqui no Salmo 51, nos leva e nos traz a refletir sobre a nossa vida. Nos faz refletir sobre pecados que nós temos. E muitas vezes pecados de estimação que a gente vai levando. Uma hora Deus vai me libertar, uma hora eu vou parar. Não, com fé em Deus, eu já vi muitas pessoas falando, com fé em Deus eu vou parar, com fé em Deus. Mas nós precisamos ter um coração contrito, porque Davi estava aquilo estava machucando Davi. E ele sabia que tinha machucado a Deus. E aí ele confessou a Deus que ele estava arrependido. Mas a gente passa por situações que não é punição de Deus, não é castigo de Deus, é consequência do nosso pecado. E se você pensar e reparar isso, todas as vezes que nós pecamos, vem alguma consequência, a gente fala, Deus está castigando. Não é Deus castigando, é a consequência do seu pecado. Davi foi perdoado e continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Mas ele pagou lá o preço, como nós falamos. Teve as consequências. Mas isso foi ele e as consequências. Agora Deus e você. A palavra veio ao teu coração esta noite, através desse salmo, para que nós possamos confessar os nossos pecados a Deus, nos arrepender. Para que o nosso sacrifício, a nossa vida seja aceitável a Deus. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Você já foi desprezado por alguém? Você já se sentiu desprezado? Alguém teve uma atitude de desprezo para com você? É terrível, não é? A gente não fica, fala, nossa, fui lá, quando eu fui falar com a pessoa, ou quando eu cheguei lá, fui falar, ela fez que nem me conheceu. A gente era tão amigos, nós éramos tão amigos, amigas, caminhamos tanto tempo junto e agora está me desprezando. A Bíblia fala ao contrário, que quando nós nos arrependemos, como nós temos um coração arrependido, contrito, temente a Deus, nós não seremos desprezados. Eu só ouvi um amém. Coração faz parte da sua vida, não faz parte? Aí quando você coloca algo diante de Deus, uma súplica, uma necessidade, nós temos necessidades, nós precisamos de milagres muitas vezes em nossas vidas. Não é pecado você pedir para Deus te abençoar, te curar, te libertar. Mas primeiro nós precisamos ter um coração contrito, arrependido. Ele não vai desprezar a sua vida, porque ele não estava preocupado com os bens de Jó. Por isso que ele falou para Satanás, pode, mas na vida dele não. Na sua vida não. Deus te ama. Deus te ama. Você é amado de Deus. Você é uma amada de Deus. Por que isso está acontecendo comigo pela 5ª vez, 4ª vez, 10ª vez? Porque a minha vida sempre é essa vida de sofrimento.
Porque eu vivo nisso, porque isso. Deus te ama e a tua oração não será desprezada. A tua vida não será desprezada por Deus. Que nós possamos ter um coração contrito e tementes a Deus. Que se nós formos confrontados, alguém for confrontado, como Jó foi aqui, como Satanás falou, mas será que é isso mesmo? Quero ver quanto tempo vai durar isso aí. Normalmente, quando a gente se converte, muda de vida, para de frequentar alguns ambientes, para de frequentar algumas rodinhas, as pessoas falam assim, quero ver quanto que vai durar isso aí. Esse negócio de crente, esse negócio de Deus, quero ver quanto que vai durar. Isso aí. Que nós possamos ser bons, honestos, justos e tementes a Deus, como Jó foi. Que nós possamos ter a humildade, a sensibilidade de ser como Davi, reconhecer o seu erro, dizer para Deus, eu sei que eu mereço mesmo ser punido, eu sei que eu mereço, eu reconheço o meu erro. Mas meu coração, eu quero ser um verdadeiro, quero ser verdadeiro adorador. Quero que tu voltes e eu volte a ter um relacionamento contigo. É isso que Davi estava sentindo. O fato dele ter errado, pecado, afastou ele de Deus. E ele aqui está pedindo para Deus, quero me reconciliar contigo. Que esta noite possa ser uma noite de reconciliação. Que você possa se reconciliar com Deus. Que você possa se reencontrar com Deus. Que a sua vida seja mudada, transformada pelo poder do teu Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ter a consciência, que nós possamos ter a hombridade, que nós possamos ter a sinceridade de Davi, de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Que nós possamos nos arrepender. Que nós possamos pedir a Deus que nos dê força para que nós não caiamos no mesmo pecado, no mesmo erro. Que nós possamos estar livres das más intenções da nossa carne. Se você foi liberto em alguma área da sua vida, não fique tentando, não fique esbarrando nisso. Se afasta. Aquilo ali é um caminho perigoso. Certas amizades que te levam para o mal, já não dá para você fazer mais parte da sua vida, porque Deus ama, Deus ama. Talvez você não vai precisar mais frequentar os lugares. Mas agora eu estou com Jesus, eu vou lá para eles conhecerem. Não, talvez você nem precise mais frequentar esses ambientes. Mas quando eles te verem, eles vão falar assim, nossa, você está diferente. O que aconteceu? Tive um encontro com Deus. Eu quero ter esse encontro, como é que eu faço? Vai lá. Procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. E se for a CCB Vila Galvão, vai lá nos visitar. E se for longe, Deus te abençoe, mas vai lá também que é bênção. Amém, queridos? Nós estamos preocupados com a placa da igreja, em encher a igreja, nós estamos preocupados e queremos que o evangelho seja propagado, que o reino de Deus possa salvar vidas. Enquanto nós temos tempo, queridos, enquanto nós podemos, enquanto nós temos liberdade, não vamos perder isso em nome de Jesus. Não perca oportunidades. E Deus vai dar e tem dado estratégias para que nós possamos evangelizar. Seja um evangelho pessoal, um evangelho lado a lado ali com a pessoa, seja no teu trabalho, seja em algum lugar onde você estiver, numa sala de espera. Seja através de rede social, seja através da internet, dos meios de comunicação que hoje nós temos, e pode alcançar e atingir vidas pelo mundo todo. Mas que nós possamos fazer a nossa parte como discípulos do Senhor, em nome de Jesus. Que o meu e o seu coração esta noite possa sair daqui purificado. Que nós possamos confessar os nossos pecados e ser livres e libertos em nome de Jesus. Que no próximo culto, que na próxima vez que nós estivermos como igreja, mas muito mais que isso, quando você estiver na sua casa,
que você possa, quando você tiver o seu momento com Deus, que você possa continuar reconhecendo o senhorio de Deus na sua vida. Deus, eu preciso de força para não cair. Deus, eu preciso de força para não pecar. Me dá força, me dá estratégia para fugir. Quando o texto fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não é que vai aparecer uma figura com um chifre monstro em você e você vai ver e vai correr. Resistir ao diabo é a tentação. A tentação sua pode ser inúmeras coisas que eu não vou ficar falando, que você é maduro e madura e você sabe o que te leva ao pecado. Isso é resistir ao diabo. Resistir ao diabo é isso. Ele não vem numa figura horrível, ele vem numa figura que te agrada. Ele vem num ambiente que te agrada. Resistir ao diabo. Não aceita convites, não vá em lugares. Não participe de certas reuniões, de certas conversas, de certos grupos. E ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você. Nós não temos tempo mais, né? Nosso tempo, 24 horas é pouco, porque a gente tem tantas atividades. E o meu desafio esse ano, o desafio da igreja esse ano, fazer com que a gente tenha tempo para Deus. Eu fico pensando nisso. Nossa, eu pedi para Deus para eu ter tempo para Ele. Quem sou eu para pedir isso? Imagine Ele pedindo para você, ó, será que você tem um tempinho para mim? Será que você tem um tempinho para me ouvir? Eu não sei se você, pai, já viu isso, mas às vezes o filho vem para a gente e fala assim, ó, pai, será que você tem um tempinho para a gente conversar aí? Porque isso é como, né, uma apunhalada que a gente fala, né? Nossa, eu não estou dando tempo ao meu filho, não estou dando tempo à minha esposa. É ou não é, queridos? Quando a esposa fala assim para o marido, meu, você não tem tempo para mim, você só trabalha, joga bola, faz isso, faz aquilo, você não tem tempo para mim. Não é horrível quando o marido fala para a esposa, você não tem tempo para mim. É só tua família, tua irmã, teus irmãos, tua mãe, teu pai, todo mundo, você não tem tempo para mim. É só para suas amigas, você não tem tempo para mim. E o que a gente tem cuidado e tem vigiado? Você não tem tempo para mim, você só fica dentro da igreja. E aqui nós temos essa preocupação. Nós temos os nossos cultos oficiais, nossas reuniões, mas nós prezamos e falamos para os irmãos, vai passear com a tua família um final de semana, vai viajar. Tem o aniversário de 90 anos do avô, do tio, mas é domingo, na hora do culto, eu não vou, não, é 90 anos. Ele vai fazer 90 anos só uma vez, e quem chega numa idade dessa, 80, é uma dádiva de Deus. Você tem que ir lá no aniversário dele mesmo, no domingo, na hora do culto. Você vai lá e testemunha de Deus, que Deus tem feito na sua vida, querido. Deus entende isso. A religiosidade está quebrada em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que nós possamos ser luz. Aqui é o nosso quartel-general, recebemos, mas nós precisamos ser verdadeiros cristãos na nossa casa. E depois, quando sairmos da nossa casa, todas as atividades que nós fazemos na semana, e vemos aqui cultuar a Deus e glorificar a Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Nós oramos já pela tua família foi abençoada, agora você individualmente foi abençoado. Eu gostaria que você fizesse agora uma oração com Deus aí. Pode ser uma oração mesmo, só você e Deus aí em pensamento. Mas que esse momento seja um momento de confissão. E eu gostaria que os obreiros começassem a orar e interceder, porque é um momento sério. É um momento de libertação. É um momento que vidas estão presas ao pecado, ao vício. E elas vão ser libertas agora pelo poder do Espírito Santo. Através da própria confissão delas, elas serão libertas, serão perdoadas. Elas não serão desprezadas, não serão vidas desprezadas. Eu gostaria que os obreiros já começassem a estender as mãos e começassem a orar, para que haja manifestação do Espírito Santo, para que haja quebrantamento, para que haja sinceridade. Quero dizer para você que você precisa ter coragem, tá, para fazer essa oração. Seja um corajoso,
seja uma corajosa. Confesse o seu pecado a Deus. Peça que Ele liberte você. Peça para que Ele te purifique. E não é uma lavagem cerebral, não é técnica de neurolinguística ou psicologia. Mas eu quero pedir em nome de Jesus que você realmente fique focado. O seu pensamento fique só você e Deus. O seu coração em Deus. Esquece quem está do seu lado. Esquece isso aí. É você em Deus. É o momento que Deus preparou para você e Ele. Fale para Deus aí o seu pecado, aquilo que te afasta dEle. Deus, eu não tenho força. Ele vai dar força. Vai falando para Ele. Ele sabe, Ele conhece tudo que nós fazemos. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas Ele precisa que você deixe Ele entrar na sua vida. Então fala para Ele: Deus, eu errei, eu erro, eu tenho essa situação, esse problema, eu preciso ser libertado. Seja o pecado carnal, seja o pecado do orgulho, da altivez, falta de humildade, seja o que for, aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração, sai em nome de Jesus. Que você seja liberto, que haja arrependimento, que haja salvação na sua casa, que a sua vida seja liberta. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas faltas, que realmente, assim como a palavra veio esta noite para nossas vidas, eu possa ter um coração quebrantado, que as minhas atitudes, os meus gestos possam ser realmente segundo o teu coração, que não seja só de palavras, que não seja só de aparência, mas que o meu coração, o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, que esta noite, Senhor, estão tendo esse momento que Tu proporcionou, esse momento que Tu trouxeste-nos da Tua casa, para reconhecer o Teu senhorio sobre as nossas vidas, e também para reconhecermos que nós passamos por processos em nossas vidas, não como Jó passou, mas nós passamos diferentes processos. Talvez não tenhamos a mesma fé, o mesmo coração de Jó, mas nessa noite nós queremos pedir que o Espírito Santo que esteve com Jó esteja conosco também. A transformação, a coragem, o reconhecer que Tu és soberano sobre as nossas vidas, o confiar na Tua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Ti. Que isso seja verdadeiro em nossas vidas, que nós possamos ser verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, ser verdadeiros adoradores que Te adorem aqui junto com os irmãos, na presença dos irmãos, mas em verdade também que seja um verdadeiro adorador em outros lugares, em outras situações, que nós possamos continuar a ser adoradores, que nós possamos ser adoradores não só aqui no nosso meio, aqui na nossa casa, aqui na Tua casa, mas que nós possamos ser verdadeiros adoradores na nossa casa, na nossa família, no trânsito, no nosso trabalho, onde os irmãos não estão perto, onde a esposa não está perto, onde o esposo não está perto, onde os filhos, onde os pais não estão perto. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que realmente nós possamos exalar o Teu bom perfume, a Tua presença, o Teu Espírito Santo possa realmente transbordar como nós cantamos aqui. O Teu Espírito Santo possa ser transbordante em nossas vidas, que nós não sejamos pessoas vazias. Senhor, tem pessoas que têm momentos na vida que se sentem vazias, que o Teu Espírito Santo possa preencher esses corações, em nome de Jesus. Que Tu possa perdoar os nossos pecados, em nome de Jesus. Que os Teus filhos possam sentir o Teu amor agora, o Teu perdão sobre a vida deles. Todo peso, todo jugo seja arrancado em nome de Jesus. Que haja um momento agora de reconciliação contigo,
Que haja um renovado Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.